capítulo 16, versículo 13, diz assim: Quando chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos ler juntos, irmãos, mais uma vez isso? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos de que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por tudo, meu Pai, de bom que o Senhor tem feito na nossa casa, na nossa família, meu Pai. Nós agradecemos por tudo de bom que o Senhor tem feito na nossa igreja, Senhor. E nós te louvamos, meu Pai, pelo teu amor, Pai, por nós. Senhor, eu te peço que o Senhor nos revele a tua palavra, Pai. Nos revela aquilo que deve ser pregado, aquilo que deve ser falado. Pai, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor frustre todos as investidas do nosso adversário na nossa mente, para impedir, Pai, que nós venhamos a compreender a tua palavra, para impedir que nós venhamos a entender a tua palavra, e também, Pai, que queira prejudicar, Deus, para a ministração da tua palavra por parte da minha vida. Pai, eu quero te pedir que o Senhor encontre graça e misericórdia, meu Pai, em mim, Pai. E me dê a graça de poder, apesar de mim, ministrar essa palavra aos teus filhos, porque a palavra é sua, Pai, não minha, e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Eu queria agradecer a todos os irmãos, né, que eu sei que oraram aí por mim, pela Milena. E eu peço aos irmãos que continuem, né, orando por nós, que agora vem né, o desafio aí, né, dos 9 meses, de criar um menino, né, que eu não sei nada, né? Então, estava na consulta e a doutora falando morfológico, pré-clamps e não sei o que. Eu disse: doutora, só um minutinho, me explique o que é isso daí, que eu não tenho a menor ideia, né, do que é. Então, que Deus nos ajude. Irmãos, aqui nós temos um grande destaque da parte de Deus, de Jesus, onde Mateus, ele apresenta para nós o momento em que Pedro confessa Jesus Cristo como Messias. O Senhor Jesus, ele leva os seus discípulos, aqui a Bíblia diz que eles estavam na região de Cesareia de Filipe, que foi uma cidade fundada por Herodes Filipe, que era um dos filhos de Herodes. E esse filho de Herodes, ele colocou exatamente o nome de Cesareia para homenagear, no nosso bom linguajar cearense, ele estava babando, né? O imperador César. E ele botou o nome de Cesareia, como outras pessoas já haviam pensado nisso antes, ele colocou a Cesareia de Filipe, que era ele, né? Então, Jesus, ele está se dirigindo a esse lugar com seus discípulos, um lugar extremamente idólatra, um lugar extremamente corrupto, um lugar extremamente distante do Senhor, onde havia lá o templo de um Deus, de uma entidade chamada Pan, que muitos chamavam da porta do submundo. Inclusive muitas pessoas, né, relacionam, quando o Senhor fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, muitas pessoas relacionam isso exatamente a esse altar que existia lá para essa entidade que Jesus estava falando, né, fazendo uma analogia, mas nós não temos biblicamente nem historicamente nada que possa categoricamente afirmar que realmente Jesus estava de frente para esse lugar. A gente pode supor isso, né? E aqui Jesus, ele chega para os seus discípulos e ele indaga para os seus discípulos sobre quem é Jesus, quem as pessoas diziam que ele era. Então ele chega para os seus discípulos e dizia assim:
O que as pessoas estão falando sobre mim? E depois ele conclui perguntando para eles e diz: e para vocês, quem eu sou? Eu acho bonito, irmãos, porque Pedro, eu fico imaginando essa cena, e Pedro ele toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E diante dessa forte declaração de Pedro, o Senhor olha para Pedro e diz: tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Ele diz que deu as chaves, né? Ele fala lá no versículo 19: eu darei a vocês as chaves do reino dos céus, e tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Então, irmãos, o Senhor Jesus, Mateus ele conta isso daqui, Lucas fala sobre isso e Marcos também fala sobre isso, e a autenticidade desse discurso ele é muito comprovado porque os 3 evangelhos sinóticos na Bíblia, eles vão falar desse discurso praticamente da mesma forma. Eles falam da confissão, por mais que usem palavras diferentes, e depois Jesus Cristo vai falar do seu sofrimento, se apresentando exatamente como servo sofredor. E ele vai concluir lá no final desse capítulo falando que aquele que desejar seguir deve tomar a sua cruz e segui-lo. E aqui, irmãos, nós vemos o Senhor Jesus, nós temos como destaque aqui a confissão de Pedro. Essa forte confissão que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma confissão que muitos de nós fizemos em nossas vidas, uma confissão que muitas pessoas até mesmo antes de Pedro fizeram, mas nós percebemos que no caso aqui particular do apóstolo Pedro, aqui no momento discípulo Pedro, tem um impacto diferente, tem um impacto mais poderoso. E a grande pergunta é por quê? E é exatamente um pouco sobre isso, irmãos, que eu queria meditar com os irmãos, espero ser breve, essa noite. E eu gostaria de começar falando, irmãos, exatamente sobre, para um judeu, o que significava para eles afirmar que Jesus Cristo é o Messias. Irmãos, eu quero que vocês imaginem comigo que um povo que tem uma grande e uma ampla história com Deus, o povo que tem uma grande e ampla história com o Senhor Jesus. Esse povo, nós temos, irmãos, três momentos e 3 contextos especiais aqui para o povo judeu. O primeiro deles é exatamente quando os profetas revelaram a eles e eles consideraram essas palavras canônicas. Eles têm um outro momento que é quando os livros históricos revelaram a palavra de Deus para eles, e eles têm esse evento canônico. E eles têm agora também Moisés, quando Moisés escreveu ali o Pentateuco. E durante essas 3 etapas da Bíblia, durante esses 3 momentos ali de todo o Antigo Testamento, durante toda a história do povo judeu, toda a história do povo hebreu, existia uma promessa sobre essas pessoas, quando o Senhor Deus se revela a Abraão e diz: olha, a partir do teu descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Paulo ele vai explicar que ali o descendente é um singular, é uma pessoa. E essa pessoa nós sabemos que é Jesus Cristo. Então você imagina que durante toda a história daquele povo, eles cresceram, eles foram ensinados de manhã, dia após dia: olha, a partir da geração de vocês, a partir deste povo, o Senhor vai levantar um Messias, um homem, um libertador, que vai tirar vocês do sofrimento, que vai tirar vocês da angústia, que vai tirar vocês dos dias ruins e vai dar vitória a vocês. Vocês vão viver um reino eterno, vocês vão viver um reino perfeito. Então eles viveram praticamente 3.000 anos nessa expectativa. E assim como Jesus apareceu, muitos outros apareceram também dizendo que era o Cristo. Na época de Jesus, irmãos, era um tempo de muita uma inconstância política enorme.
Porque eles estavam sob um domínio de nações, e eles tinham uma convicção: um dia Deus vai levantar alguém que vai nos livrar daqui. Então, vira e mexe, levantava alguém, juntava uns discípulos, mas acabava sendo destruído por Roma. O interessante é que Gamaliel, lá em Atos capítulo 5, versículo 33 ao 42, os apóstolos estavam pregando ali no templo, acho que é o templo chamado Formosa, não sei se era esse, mas eles estavam pregando ali naquele templo, falando de Jesus, pregando o evangelho, e eles são presos. E quando eles são presos, que eles vão ali para julgamento diante dos outros fariseus, que estão dizendo assim: a gente deve matar eles, a gente deve destruir eles e tal. Gamaliel, um fariseu respeitado, diz assim: olha, da mesma forma que esses homens têm se levantado em nome de Jesus, muitos outros se levantaram. Então, se esse Jesus não for verdadeiro, eles vão perecer da mesma forma. Mas se esse Jesus é verdadeiro, eles não perecerão. E aí nós vimos que, de fato, nós estamos até hoje aqui, né, irmãos, louvando ao Senhor, porque o nosso Deus é real e é verdadeiro. Então, irmãos, assim como Jesus naquela época, apareciam muitos outros que se diziam Cristo. Então, a mesma esperança que algumas pessoas elas colocaram em Jesus, a mesma esperança que essas pessoas colocaram em Jesus, outras pessoas, eles colocaram também em outras pessoas. A gente vê ali o cego Bartimeu gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós vemos em muitas outras situações as pessoas chamando Deus de filho, o filho do homem. E nós nos perguntamos por que esse ato de reconhecer Jesus como Messias, por parte dessas pessoas que não eram Pedro, não teve o mesmo impacto do que Pedro teve. E a palavra de Deus nos mostra, irmãos, porque a confissão de Pedro, ela não foi uma confissão somente que veio pela força dele. A confissão de Pedro, ela não vem somente pela sua inteligência, ou pela sua dedução, ou pela sua suspeita. A confissão de Pedro, como a Bíblia diz aqui, o próprio Jesus diz: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então, a confissão de Pedro aqui, que Jesus é o Salvador, é uma revelação do próprio Deus. Irmãos, e essa é uma diferença de uma simples confissão da boca para fora, como uma confissão que vem diretamente de Deus. O Senhor Jesus fala que ninguém pode ver o Filho se o Pai não revelar. Então aqui, irmãos, Deus ele revela para Pedro que Jesus é o Messias. E ele diz: você é feliz por isso. Então, irmãos, a primeira característica de um crente que realmente teve essa revelação de Deus, que realmente confessou Jesus como o Filho de Deus e o Messias, ele é uma pessoa feliz. Ele é uma pessoa realizada. Seguir a Jesus não é um lamento, seguir Jesus não é uma obrigação, seguir Jesus não é um problema, mas é uma satisfação. Sabe, eu já conheci pessoas que elas, quando vão contar das suas vidas, né, passadas, elas vão contar só: rapaz, você se converteu? Eu converti, mas como é que você era, rapaz? Rapaz, no meu passado, a pessoa chega, sai água da boca: rapaz, eu pegava tanta mulher, bebia, curtia, rapaz, pegava mulher no rodo aí, ia para tudo que era festa. Tinha um homem aqui na igreja que dizia que quando era do mundo, virava 1 litro de cachaça e não ficava embriagado. Meu Deus do céu, nenhum leão, se duvidar, não tem uma resistência dessa. E contava às vezes, irmãos, com um brilho no olho, sabe? Aquela foto guardada, feliz. Pessoas que lembram do passado, mas eu sou crente agora, né? Fazer o quê, né? Não faço mais essas coisas, né? Sabe, irmãos, o verdadeiro cristão, ele não olha para o passado com saudade, mas ele olha para o presente com felicidade. Por quê? Porque Jesus me alcançou. E nós precisamos ter essa felicidade. E a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 10, do versículo 9 ao 11, diz assim: se você confessar com a sua boca Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois como com o coração se crer para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz as Escrituras, todo aquele que confiar jamais será envergonhado. Amados, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador não é só você vir aqui na frente e repetir algumas palavras que o pastor disse.
mas é você reconhecer, assim como Pedro reconheceu, que Jesus era aquele Messias a qual o profeta Isaías profetizou lá no capítulo 53. Sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. Foi esse Messias que Pedro viu pela revelação de Deus. Pedro, quando ele olhou nesse momento para Jesus, Pedro não viu um milagre. Sabe, irmãos, Pedro não precisou que os seus olhos fossem curados como o cego Bartimeu. Pedro não precisou que a sua filha ressuscitasse. Pedro não precisou que outras coisas maravilhosas acontecessem a ele. Não, o que Pedro simplesmente precisou foi que Deus revelasse ao coração dele que Jesus era o Cristo. E por meio dessa revelação, ele entendeu que ele era um pecador e que Cristo era a salvação, era o Messias prometido que eles estavam esperando por toda a sua vida. Por mais, irmãos, que Pedro não entendesse completamente, mas o Senhor Jesus nos mostra aqui o poder da confissão de Pedro. Não existe problema nenhum, irmãos, você vir para o Senhor porque você estava passando por uma dificuldade. Quantos de nós já viemos para a igreja porque estávamos com problema no casamento? Quantos de nós já viemos para a igreja porque estávamos precisando que Deus resolvesse uma situação em nossas vidas? Isso é legítimo, isso é maravilhoso. Eu lembro que quando eu era adolescente, muitas pessoas que faziam parte da igreja, elas gostavam da turma da igreja. Então era a galera da igreja, mas muitos não eram verdadeiramente convertidos. Nem eu, se duvidar, muito provavelmente. Mas o que nos une, irmãos, como igreja, é esse entendimento, é essa confissão em Cristo Jesus. Na minha juventude, no meu crescimento da fé, eu enfrentei de forma pessoal e sozinho uma crise muito grande. Chegou um momento da minha vida que eu comecei a duvidar, será que Deus existe? E eu vivia, irmãos, uma crise terrível. Porque eu ficava me perguntando, meu Deus, eu sou um filho de pastor, eu toco na igreja, e eu não estou conseguindo acreditar em Deus. Como que pode isso? Eu lembro que a gente estava num acampamento, um dos primeiros, lá no sítio Paloma, não sei se tem alguém aqui dessa época. E aí tinha uma missionária de um outro lugar, e essa missionária botou a mão na minha cabeça e profetizou que eu ia ser médico, que eu ia para a Amazônias, num rio lá, profetizou que meu pai ia para os Estados Unidos. E ela profetizando um bocado de coisa na minha cabeça, e profetizando na cabeça de uns outros lá também, e eu não acreditava em nada, irmãos. E eu vivi uma crise dentro de mim, eu disse, Senhor, eu não posso concluir que Deus não existe. Eu ia decepcionar o meu pai. Aí um dia, no meio da minha crise, eu disse para Deus, disse assim, olha Deus, é o seguinte, eu decido crer em você. Eu acredito em Deus, faça o que fizer, venha o que vier. Irmãos, quando eu falei essas palavras, a minha vida ela foi tomada de uma capacidade de ver o Senhor. Eu passei a ver o Senhor na minha vida. Coisa simples. Até um demônio, irmão, já contei isso aqui uma vez, um demônio evangelizou para mim, eu estava na igreja, tinha um bocado de demônio aqui. Um bocado de gente demoniada, virando bicho, o pastor Francisco lembra, eu acho que o pastor Francisco estava expulsando. Tinha um aqui, irmãos, que era 4, 5, 6 pessoas para segurar uma menina, e eu olhando aquilo dali, e eu já acreditando em Deus, obviamente, né? E aí, irmãos, o bicho... Aí eu sei que pegaram, irmãos, que a minha mãe, a coisa, se você quer achar legal, é a minha mãe expulsando demônio. Eu acho que hoje não pode mais usar o método que ela usava. E o demônio falando besteira. E ela pegou o óleo ungido e derrubou na boca do demônio. E o demônio se engasgou. Aí eu só sei que depois que o demônio saiu, o irmão, rapaz, minha garganta está queimando. O que é que aconteceu? Foi a minha mãe, quase mata um homem de pé, né? Mas eu me lembro que eu vi aquela cena, irmãos, aquela cena pesada na minha frente, e eu disse, isso não é real, isso é real, isso não é humano, isso não é a força dessa jovem, não tem como essa jovem ter essa força. Mas eu também vi os pastores da igreja colocarem a mão na cabeça dela e dizer, no nome de Jesus, sai agora. E saiu no nome de Cristo. E aquilo, o Senhor começou a se mostrar para mim, mas eu não precisei propriamente de um sinal, eu precisei crer.
Eu precisei que essa fé, ela manifestasse em mim. Eu acredito que foi Deus que iniciou isso na minha vida. Então, irmãos, confessar em Jesus, confessar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, ser um crente convertido, salvo, consciente que se Jesus pedir a tua vida hoje, você vai para o céu, vai se encontrar com Cristo. Essa consciência vem do fato de nós sabermos quem é Jesus Cristo. E a partir desta confissão real de quem é Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus gera em nós uma real, verdadeira e poderosa conversão, onde as nossas vidas são mudadas e nossas vidas são transformadas. E eu queria fazer essa pergunta. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus nos ilumina a isso hoje. Quem é Jesus para você, meu irmão? É um cara bom? É uma pessoa que tem bons ensinamentos para você? É alguém que você pode dar bons conselhos? Quem é Jesus para você? Pastor, sinceramente eu não sei a resposta. Quem é Jesus para você? O que você entende? A forma que você compreende quem é esse Jesus? Não é a igreja que você faz parte. Não é a religião que você defende, mas é quem você compreende que é esse Jesus, é que vai salvar e mudar a sua vida. Como nós temos reagido, irmãos, a essa salvação que nós dizemos ter. Se a palavra de Deus nos mostra que, lá em Filipenses, que aquele que começou uma boa obra em minha vida há de concluir. Não é isso lá em Filipenses capítulo 6? Então, se essa obra não tem sido feita na sua vida, será que ela começou, irmão? São certas análises que nós precisamos fazer. Eu contava aqui no culto de jovens, no sábado passado, que não é a boa intenção de vir para a igreja que nos salva, mas é ser verdadeiramente tocado e transformado por esse Jesus. Então nós precisamos, a palavra de Deus diz lá no Salmo 139, eu sempre falo isso aqui na igreja: sonda o meu coração, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Irmãos, essa fala do salmista Davi é um clamor que tem que existir dentro de nós. É um clamor que tem que gritar dentro de nós. Jesus, sonda o meu coração. Jesus, vê se há em mim algum caminho mau. Jesus, olha aqui o meu casamento. Jesus, olha aqui o meu namoro. Jesus, olha aqui o meu trabalho. Jesus, olha a minha vida. Jesus, tem algo em mim que desagrada ao Senhor. Jesus, eu estou salvo. Jesus, se hoje pedir a minha vida, eu vou me encontrar contigo ou eu vou para a eternidade no inferno. Sabe, irmãos, esse tem que ser o nosso grito diante de Deus. E nós temos que ter o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, para que o Senhor nos mostre. Nós temos que ser sinceros quando Deus, talvez em alguns momentos de nossas vidas, olhar para nós e falar: olha, meu irmão, você está errado aqui. Mas hoje muitas pessoas se acostumaram com o pecado. Tudo bom, só um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. Muitas pessoas se acostumaram com o pecado. Muitas pessoas negociam com o pecado. Muitas pessoas relativam o pecado. E nós ficamos, irmãos, procurando lugares, nós ficamos procurando igrejas, nós procuramos pregações, onde o pastor vai chegar para nós, onde a mensagem vai chegar para nós, e a gente vai escutar aquela mensagem que diz assim: está tudo bem fazer e viver o que você faz. Mas o grande problema, irmãos, é que seguir a Jesus vai sim nos custar algo. Tanto é que no versículo 21 em diante, Jesus ele vai abordar exatamente isso. Aquele que quiser seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Irmãos, essa é uma verdadeira conversão. Quando o Senhor Deus ele coloca diante de nós os custos, mas nós entendemos o tão profundo que é essa salvação, e a gente diz: eu vou seguir Jesus. Não, mas faz isso. Não, mas isso vai me perder o Senhor. Eu quero Jesus. Se você ainda não conseguiu chegar nesse momento, eu peço que você possa, em Deus, encontrar esse lugar. Irmãos, no versículo 17, Mateus 16, Jesus responde Pedro.
E ele diz assim: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Quando eu comecei, irmãos, eu preguei, a minha primeira pregação, a primeira vez que eu preguei, eu tinha 19 anos. E eu sempre admiro a coragem do meu pai de ter me colocado para pregar. Eu não sei se eu teria me colocado, né? Mas eu lembro, nunca esqueci do que eu preguei, até a roupa que eu estava, era uma blusa branca, né? Eu lembro que eu preguei em Apocalipse capítulo 4. E quando eu comecei, irmãos, o meu ministério, pregando a palavra de Deus, eu tinha uma angústia pessoal. Eu tentava fazer as pessoas entender a um custo altíssimo. Eu explicava, eu era redundante. Até a menina falava para mim: Pedro, tu repete demais as coisas. E eu explicava, eu ficava repetindo. E às vezes, quando uma pessoa se convertia, irmãos, na igreja, aí que eu ficava angustiado. Eu ficava: Milena, a gente tem que discipular essa pessoa. O irmão faltava, meu Deus do céu. E o irmão se desviava e ficava: Senhor, o que foi que eu fiz que o irmão desviou? Será que eu não dei um conselho adequado? E eu ficava preocupado, irmãos, com quem o novo convertido ia se relacionar. Porque eu ficava: vixe, vai se relacionar com aquele dali, é desviado, vai já desviar ele também. Aí, vixe, aquele outro ali fala mal da igreja, vai já contaminar o novo convertido. Senhor, tem misericórdia. Eu ficava preocupado. Era um sentimento controlador da minha parte, porque era uma felicidade tão grande, irmão, de ver uma vida se converter, de ver uma vida confessar Jesus. E eu ficava com aquela angústia. Senhor, meu Deus do céu. A menina dá o discipulado, e eu ficava: menina, faz o discipulado. Menina, essas pessoas, faça o discipulado. Eu ficava ali cobrando. E um dia eu lembro que eu sentado tocando teclado, o Espírito Santo de Deus, ele ministrou ao meu coração. Eu angustiado, eu clamando a Deus: Deus, não deixe que o fulano se desvie. E o Senhor falou ao meu coração que pare de tentar fazer o meu trabalho. Porque enquanto você estiver tentando fazer o meu trabalho, eu não vou fazer. Então pare de tentar fazer o meu trabalho. E aquilo ficou no meu coração, irmãos. E o Senhor, ele passou a ministrar na minha vida. Ele começou a me ensinar que o que vai convencer você, irmãos, não é a minha palavra. Não é o fato de eu ser bonito, não é o fato de eu falar bem, não é o fato de eu ser inteligente. Não é se eu tiver carisma ou não. Não é isso. Não é o fato do pastor Carlinhos de falar manso. Não é isso que vai convencer você. Não é o fato de eu insistir. Quem vai convencer você é o Espírito Santo. Quem convenceu você foi o Espírito Santo. Se hoje você está entendendo a palavra, não é porque eu prego bem, não, é porque Deus está abrindo o teu coração. E não é eu que vou cobrar você, será Deus que vai cobrar você. Eu sempre digo para o meu pai, eu digo: Pai, o nosso papel é subir aqui, pregar a palavra de Deus e Ele fazer a obra. Irmãos, quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Porque a gente às vezes se cobra: meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? Não, irmãos, o meu papel é estudar, entender o máximo possível o que o Espírito Santo de Deus está falando através da palavra de Deus. Eu estava lá na casa da minha sogra, a gente foi lá contar a grande notícia. E é menino, e tem que comprar isso, tem que comprar aquilo outro. Eu tentando me concentrar na palavra. Mas deu certo, graças a Deus. Mas o meu papel, irmãos, é entender o que o Espírito Santo de Deus está falando. E passar para vocês, porque essa obra é Ele que vai fazer. E esse trabalho não é somente meu. Esse trabalho é dos irmãos também. Lá em Atos capítulo 16, do versículo 11 ao 15, Lucas nos conta: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam reunidas ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Olha aqui, irmãos, que profundo a continuidade desse versículo.
Olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem com os da sua casa, ela convidou, dizendo: se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. No Romanos 10:17 diz: consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Irmãos, as pessoas que estão lá fora, elas vão ouvir a palavra de Deus. Elas serão tocadas pelo Senhor se nós pregarmos para elas. O nosso papel é pregar, irmãos. O nosso papel é falar desse Jesus. O nosso papel, irmãos, é chegarmos para as pessoas: pastor, eu não tenho teologia, pastor, eu não leio muito. Se você é verdadeiramente convertido, você é totalmente capaz de chegar para uma pessoa e dizer: meu amado, deixa eu lhe falar uma coisa, você é pecador e você vai para o inferno, mas Jesus Cristo morreu pela culpa que te condena, e se você crer nele, você vai ser salvo. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos, e ela é simples. E se você pregar, aqueles a qual Deus abriu o coração se converterão. Irmãos, quem convence é o Espírito Santo, mas a missão de pregar é nossa. Porque o Senhor Deus diz em Mateus capítulo 28, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Irmãos, Deus, Ele poderia abrir a mente das pessoas. Uma vez no discipulado, não foi? O jovem perguntou para a Milena, eu acho que foi no discipulado do Luan, nunca me esqueci da pergunta daquele jovem. Disse: Milena, e os índios que não tem ninguém para pregar para eles, como é que eles vão se converter? Foi mais ou menos isso, né, a pergunta? Como é que eles vão se converter, os índios lá? Eu, disse para ela: será que Deus não está te falando? Tu lembra disso, mano? Será que Deus não está... Não, foi o Pablo. E eu disse assim: será que Deus não está incomodando seu coração para ir pregar para os índios? Fazer missões lá. Sabe, irmãos, aquela pessoa que Deus incomoda o teu coração, que Deus fala ao teu coração: eu queria tanto que essa pessoa se converta. Será que não é o Espírito Santo tocando o teu coração para que você vá lá e pregue, e Ele abre o coração e essa pessoa conheça o Senhor Jesus? Às vezes um convite, irmãos, uma simples conversa. Os apóstolos, eles oravam a Deus para que Deus desse a eles a oportunidade de pregar o Evangelho. Imagine, irmãos, isso eu tiro por mim também, que às vezes a gente cai na rotina. Imagine nós, você saindo de casa, dobrando os seus joelhos. Antes de sair de casa, dobra os seus joelhos assim: Espírito Santo, me dá a oportunidade de pregar o Evangelho. Faz essa experiência. E prega, irmãos, a mensagem simples e direta do Evangelho. E eu creio também, irmãos, que a oração é um dos grandes meios evangelísticos que nós temos. Quem aqui veio para a igreja porque recebeu um folheto, irmãos? Levanta a mão. Recebi um folheto e eu vim para a igreja. Mas quem aqui veio para a igreja porque acredita que oraram por você? Levante a mão. Irmãos, orar é melhor do que entregar folheto. A gente evangelizava antigamente, não era sair entregando folheto no mercado. Mas melhor do que isso, irmãos, é orar. Orar para que Deus abra as portas, para que nós preguemos o Evangelho como os apóstolos faziam. Senhor, me dá a oportunidade para que nós venhamos a pregar o Evangelho. Irmãos, esse convite não é só para os pastores. Esse convite não é somente para os presbíteros. Esse convite é para a igreja. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Um jovem chamado, já contei várias vezes a história dele aqui, um jovem chamado Hudson Taylor. A sua mãe era cristã, ele não queria saber de Deus. E a sua mãe disse: olha, Hudson Taylor, eu vou para a casa da sua tia. E ela viajou para a casa da tia dela. E um certo dia, Hudson Taylor sentado na garagem da casa lá, numa parte reservada da casa, ele abre a Bíblia, ele começa a ler a Bíblia, e ele teve uma revelação de quem era Jesus Cristo. E quando a sua mãe chegou, ele chegou para a sua mãe e disse assim: mãe, eu quero esse Jesus, eu vou seguir Jesus, mãe. Eu li a Bíblia, os meus olhos se abriram.
E a mãe dele disse: meu filho, eu não contei para você, mas eu fui para a casa da sua tia para jejuar e orar para que Deus salvasse a sua vida. E Hudson Taylor, irmão, se tornou um grande homem de Deus. Se tornou um grande evangelista, e o coração dele ardeu exatamente pela China. Os missionários, eles iam para a China, eles iam para a capital, não esqueci, Hong Kong é a capital da China? Alguém sabe? Acho que é. É Hong Kong? Não, né? Pequim, perdão. Mas eles iam para Hong Kong, porque Hong Kong era dominado pela Inglaterra. E o sonho dele era ir para o interior da China, porque nenhum missionário ia para o interior da China. Sabe o que o Hudson Taylor fez, irmãos? Ele deixou o cabelo crescer igual o chinês. Ele passou a se vestir igual o chinês e começou a aprender a língua do chinês, dos chineses, né? Para que eles fossem lá, para que ele fosse aceito no interior da China para pregar o evangelho de Deus. Porque ele entendeu que a nossa missão é pregar o evangelho. Recentemente, um missionário jovem foi clandestinamente para uma ilha na região da Índia e foi morto antes de chegar lá, porque ele sabia que aquelas tribos nunca tinham ouvido falar do evangelho. E ele foi com uma missão. Por quê? Porque ele entendia que Deus nos chamou para pregar o evangelho. E a palavra de Deus diz, irmãos, que a Bíblia diz que a palavra nunca volta vazia. Vocês sabiam, irmãos, que o evangelho chegou, não foi a igreja evangélica, ela não demorou para chegar aqui. Existia um homem chamado, o nome deles eram huguenotes, que eles vieram para o Brasil para criar como se fosse uma colônia francesa protestante. Isso em 1500 e pouco. Eles foram enviados por João Calvino, e existe relatos de Calvino orando para que eles sobrevivessem aqui. E eles vieram para o Brasil pregar o evangelho, celebraram uma ceia aqui no Brasil, e eles foram mortos pela igreja, porque eram protestantes. Depois veio também um outro cara que eu esqueci o nome, ali pela região de Pernambuco, um holandês, que estava discipulando, fazendo escola bíblica com os índios. Sabe, irmãos, o sangue dessas pessoas, a palavra lançada dessas pessoas, ela não volta vazia. Às vezes meu pai fala: meu filho, às vezes é tão difícil, né, a gente pregar o evangelho. Eu disse: pai, você lançou fundamentos profundos nessa cidade. Daqui a 100 anos, irmãos, daqui a 200 anos, essa cidade vai colher o fruto das palavras que nós temos semeados hoje com lágrimas. Talvez daqui a 20, 30 anos vai ter uma igreja aqui em Sobral de 2, 3 mil membros, e 5 mil membros, em nome de Jesus. Tomara que seja essa igreja também. Mas essa igreja vai estar lá, por quê, irmãos? Por causa de nós que estamos hoje clamando por esta cidade. Senhor, salva Sobral. Senhor, abre o coração dessas pessoas. Senhor, fala. Senhor, transforma. Então nós temos que ter em nosso coração, irmãos, um empenho real pelo desejo para que as pessoas ouçam e entendam quem é Jesus Cristo e sejam salvos de seus pecados. No versículo 18, depois da maravilhosa confissão de Pedro, onde ele reconhece que Jesus é o Cristo, é o Messias, e Jesus, ele parece que nos mostra aqui, irmãos, uma espécie de cronologia. Ele nos apresentou a confissão de Pedro, e depois ele vai nos mostrar, ele diz para Pedro, e diz assim: olha, Pedro, eu digo que você, Pedro, sobre esta pedra, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então, irmãos, Pedro confessa Jesus Cristo. Depois que Pedro confessa Jesus Cristo, Jesus faz o quê? Ele começa a igreja. Nós sabemos a herança católica que muitos de nós temos, mas aqui Pedro, ele não é o primeiro papa. Aqui, irmãos, o foco está na confissão, na atitude, no empenho de Pedro reconhecer Jesus. A palavra igreja no seu original significa eclésia ou eclesia, que traduzindo ao pé da letra quer dizer chamados.
Mas nesse contexto, a palavra igreja, eclesia, ela significa ajuntamento, assembleia. Um judeu que lê isso aqui, ele leria essa palavra eclesia, entendendo ali que é o ajuntamento dos seguidores do Messias. Então, irmãos, o Senhor Jesus, Pedro se converte e o Senhor diz: olha, eu vou, a partir dessa sua confissão, a partir dessa sua atitude, eu vou organizar a minha igreja, eu vou organizar o meu povo, eu vou organizar a minha comunidade. Irmãos, nós somos a eclésia de Deus, nós somos o povo de Deus. Não a igreja Batista Ágape, mas nós. Porque se essas paredes caírem, irmãos, se essa placa mudar, nós ainda continuaremos sendo igreja do Senhor. E quem foi que fundou a igreja, amados? Foi Jesus. Jesus, a partir da confissão de Pedro, ele diz: agora vocês vão estar unidos. E eu gostaria que a gente refletisse um pouco, irmãos, sobre o valor que nós temos dado para a igreja. Infelizmente, hoje, muitas vezes, muitas pessoas, elas relativizam o que é a igreja. Irmãos, a igreja aqui não é o lugar que você vem para ouvir uma boa palavra. Não é o lugar que você vem para escutar uma boa música. Aqui não é o lugar que você vem somente porque tem pessoas boas. Irmãos, Deus, ele criou esse ajuntamento. Deus, ele criou esse organismo. E nesse ajuntamento, nesse organismo, ele estabeleceu pastores. Está lá em Efésios capítulo 5. Ele estabeleceu mestres. Ele estabeleceu profetas. Ele estabeleceu evangelistas. Em Efésios capítulo 5, o Senhor vai dizer que Deus chamou pastores, mestres, apóstolos, evangelistas para o quê? Para a edificação dos santos. A nossa edificação. Irmãos, Deus criou uma comunidade. Deus criou um povo. Irmãos, Deus, ele se move na igreja. E ele se move através da igreja. Deus se move em mim e você. E ele se move através de nós. Então, irmãos, você não é um ouvinte. Quando você foi reconhecido como membro da Igreja Batista Ágape, quando você confessou Jesus e foi batizado e se tornou ali oficialmente um membro da Igreja do Senhor, você não se tornou membro para simplesmente fazer parte de uma instituição. Você se tornou membro desta igreja porque Deus deseja se mover em você e através de você. A prova disso é que nós temos a ceia. O que é uma ceia, irmãos? É uma celebração, é uma memória do que Jesus fez por nós. E a gente toma ceia sozinho? Não, irmãos, a gente toma ceia junto. Porque é isso, é ser igreja. Irmãos, não existe, eu sou desengrejado, pastor. Eu sou desengrejado, eu creio em Jesus. Mas eu leio a Bíblia, eu sou alguém bom. Eu tenho dificuldade de acreditar que essa confissão, que essa salvação plenamente está manifesta em você. Porque Deus, não é a igreja que salva, mas Deus te salvou para que você fizesse parte da igreja. E por isso a gente não pode ser desengrejado. Pastor, mas me magoaram. Magoaram, irmãos. Faz parte. É ferro afiando ferro. Magoaram até Jesus. Pastor, mas tem tanta gente ruim na igreja. Tem tanto crente desonesto. A palavra de Deus diz, irmãos, que o joio ele vai crescer junto com a igreja. E ele só vai ser separado no dia que Jesus Cristo voltar. Faz parte. Então, na igreja você vai encontrar, sim, pessoas que vão ofender você. Na igreja você vai encontrar, sim, pessoas que vão magoar você. Infelizmente, na igreja você vai encontrar pessoas que você vai olhar e vai dizer assim: eu não acho que a vida dessa pessoa corresponda com o evangelho. Como que essa pessoa é crente? Mas na igreja também, irmãos, você vai encontrar o trigo. Pessoas que verdadeiramente amam o Senhor Jesus Cristo. Pessoas que quando virem lá o publicano, quando virem lá o homem no meio da pista, eles vão, o samaritano lá na beira da pista, eles vão parar e vão ajudar. Na igreja, irmãos, nós vamos encontrar pessoas que vão tirar do seu bolso para poder suprir na sua casa. Na igreja, nós vamos encontrar pessoas que vão dar 1 quilo de alimento, que vão dar uma cesta básica, que vão dar uma oferta, que vai amar você.
que nós não podemos fazer, irmãos, é colocar os nossos olhos nas coisas ruins. Nós temos que colocar os nossos olhos nas coisas boas. Eu sempre digo que eu conheci muitos filhos de pastor. Infelizmente, muitos filhos de pastor que eu conheci, muitos também se desviaram. E as pessoas muitas vezes não têm, né, uma certa empatia com o filho do pastor. Sempre diz, como é que pode? Todo filho de pastor não presta. Eu disse, é mentira, porque eu presto, né? Quando me disseram isso uma vez, né? É mentira, porque eu presto. Mas um dos motivos que eu nunca odiei a igreja, irmãos, é porque o meu pai me ensinou a amar a igreja. Meu pai e a minha mãe me ensinou a amar a igreja. Teve gente que foi ruim, teve gente que magoou, teve gente que perseguiu. Tem, irmão, sempre vai ter. Mas o meu pai, ele nunca deixou, ele nunca faltou em casa. Ele e minha mãe me ensinaram a amar a igreja. Então, por mais que eu visse as coisas ruins da igreja, eu experimentei as coisas boas da igreja. Eu experimentei os irmãos que nos ajudaram, experimentei os irmãos que celebraram conosco, eu experimentei os irmãos que estiveram conosco nos dias bons, nos dias maus, eu celebrei os irmãos que nos perdoaram, eu celebrei os irmãos, aqueles que erraram e nós perdoamos e colocamos de novo no nosso coração, porque isso é ser igreja, irmãos. Ser igreja é olhar para o meu irmão e eu dizer assim, eu não tenho por que me intrigar com Paulo. Mas o Paulo me magoou. Mas Jesus disse para mim, mas você me magoou e eu te perdoei, bonitinho. Então você tem que perdoar ele também. E assim nós vamos crescendo como igreja. Uma vez no ministério de louvor tinha uma irmã, infelizmente ela não está mais na nossa igreja. E essa irmã era no ministério de louvor e no mundo. E toda a vida sentava eu, o Hélio e o Júnior. Eu dizia, minha irmã, você está errando. Pare com isso, você está errada, mude. A gente dizia, mude, a irmã passava um final de semana, a irmã estava lá abraçada com o capeta de novo. Eu, irmã, pelo amor de Deus, mude. E aí alguém me perguntou e disse assim, Pedro, eu não era pastor, tinha 19 para 20 anos de idade, me virei líder de louvor. E alguém me disse assim, Pedro, por que mais desiste, cara? Tu sabe que não vai mudar. Eu disse, cara, eu acho que não. Mas eu vou chegar junto todas as vezes, porque se um dia ela pode até sair da igreja, ela pode até sair do ministério, mas ela nunca vai poder dizer que eu não fiz tudo o que eu podia para ela continuar aqui. E eu fiz, irmãos. E no dia que ela chegou, com muito amor, disse, olha, eu não vou continuar no ministério de louvor, não vou continuar na igreja. Ela saiu pela porta da frente, se eu encontrar ela na rua, ela vai falar comigo. E eu não tenho um peso na consciência e dizer, eu poderia ter feito isso. Não, irmãos, eu não tenho. Porque isso é ser igreja. É nós colocarmos os olhos em Cristo. E é isso que eu queria que você essa noite semeasse no seu coração. Pastor, a igreja me magoou. Irmãos, olhe para as coisas boas. Olhe para Cristo. Olhe para quem é salvo. Mas aquele desviado que está lá na igreja, irmão, foi Deus que colocou ele lá. Porque Deus diz que vai deixar o joio lá. Até o dia que ele voltar. E no versículo, irmãos, para a gente caminhando para o final, no versículo 19, versículo 19 não, ainda no versículo 18, o Senhor Jesus, ele conclui para Pedro e ele diz, olha, as portas da igreja, as portas do Hades, algumas traduções dizem a porta do inferno, elas não poderão vencer a igreja. Então Deus, ele criou nós a partir desta confissão de que Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas, que é o nosso Senhor e Deus. Ele criou e ele organizou um povo, não uma instituição, a instituição representa o povo, ele organizou esse povo que somos nós. E Deus diz, olha, o inferno não vai prevalecer contra vocês. E o profundo disso, irmãos, é que quando eu fui estudar um pouco sobre esse termo, as portas do Hades, e alguns estudiosos, algumas pessoas tentam supor demais, e quando se trata da Bíblia, eu não gosto de supor, irmãos. Eu gosto de trabalhar daquilo que é. Aquilo que Jesus deixou claro é porque era para ser. Então tem gente que diz que Jesus estava apontando para a porta lá do Deus Pan, que eu falei no começo da pregação, e estava vendo, olha, essa porta aqui do inferno não vai prevalecer contra você. Eu lembro quando a gente foi derrubar, né, aqui essa frente aqui da igreja, né, que não sei quem que estava aqui, mas a gente estava lá, irmãos, ficou
uma das colunas, irmãos, a gente bateu tanto martelo e não caiu de jeito nenhum. Eu estava com a minha mão encaliçada de tanto bater. Aí alguém gritou: é verdade, as portas do inferno não prevalecem, né, pastor, que está a igreja? Eu disse: é verdade. A gente orou, Deus mandou um trator, bem na hora que a gente orou, Deus mandou um trator e arrancou, né? E eu disse assim: Deus, tudo bem que o inferno prevaleça, mas se o Senhor puder arrancar esse toco aí, vai nos ajudar muito. E eu fui estudar, irmãos, o que eram essas portas do Hades. E muitos relatos bíblicos e relatos não extra-bíblicos, na verdade, eles se referem a esse termo porta do Hades para se referir exatamente à morte, a morrer. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, vai dizer que Jesus, ele tem as chaves das portas do Hades, que é exatamente as portas do inferno, as portas da morte. Então eu acredito, irmãos, que Jesus também estava dizendo aqui para Pedro: olha, eu edifiquei uma igreja e a morte não vai prevalecer sobre a igreja. Hoje a febre é o que, irmãos? É o monjaro, né? É todo mundo aplicando monjaro para emagrecer. É o povo se esticando. Daqui a pouco, irmão, vamos fazer transplante de pele para poder esticar a pele, porque não vai ter mais. Eu fico pensando que tem gente que eu fico imaginando assim: para esticar tanto e se partir no meio, o que é que faz, né? Então gente, é botox, é tudo, é monjaro, né? Eu amo academia, é bomba, é tudo. Qual é o propósito? É ficar novo, ficar novinho, com cara de novo, rejuvenescimento. Quem descobrir uma forma de o homem não morrer, tem a chave, tem o dinheiro do mundo. Uma das coisas que as pessoas mais têm medo, irmãos, é de morrer. Quando eu descobri que eu era pai, eu disse: eu não posso mais morrer. Agora, irmãos, eu tirava 3 horas daqui para Novo Oriente, chutado, 150, 160. Eu disse: ó, nós vamos sair cedo, porque eu não posso mais correr. Foi 90, 100, irmãos. De vez em quando botavam 140, eu não posso mais morrer. Não dá certo. Até a Coca-Cola, irmãos, eu estou diminuindo porque não dá. Então as pessoas têm um medo do quê, irmãos? As pessoas têm medo da morte. As pessoas, elas têm medo da morte. E Jesus, ele está dizendo aqui para nós: a morte não vai vencer você. E o que é a morte, pastor? Você sabe o que é a morte, irmãos? A morte não é você fechar os olhos e ir para 7 palmos da terra, não. Porque ali é o começo. Você, depois que você desce ali, o espírito vai subir ou vai continuar descendo, irmãos. E o problema é se continuar descendo. Porque o inferno não é um lugarzinho divertido que o diabo criou porque não tinha o céu. Irmãos, eu acredito, eu não lembro, mas eu não achei ainda uma passagem bíblica. Mas eu acredito que quem criou o inferno foi Deus. Foi Deus que criou o inferno para condenar o diabo. Então o diabo, ele não está no inferno se divertindo, não. O diabo está no inferno por condenação. Ele está lá sofrendo. Ele vai para lá, na verdade, ele vai para lá para sofrer. E aqueles que não se rendem ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que não entendem o poder dessa confissão, aqueles que escolheram uma vida distante do Senhor, infelizmente, vão para esse lugar. E é eterno. E Jesus, ele não está falando da morte dos 7 palmos no chão, não. Jesus, ele está falando aqui, irmãos, exatamente dessa morte, dessa condenação eterna. Aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que fazem parte desta igreja santa e poderosa, a morte não vai vencê-los. Porque um dia, irmãos, quando novo ou velho, o nosso dia chegar, e eu espero que para a maioria dos irmãos demore bastante, mas quando o nosso dia chegar, nós nos encontraremos com Jesus Cristo. Eu espero que Ele diga para todos nós: vinde benditos de meu Pai, para o gozo eterno. E lá em Apocalipse diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, se você é um servo do Senhor: pastor, nada dá certo na minha vida, pastor.
Pastor, nada dá certo. Nada nessa vida é garantia. Mas uma coisa eu tenho certeza que vai dar certo. É o dia que você se encontrar com o Pai. Tudo isso aqui, irmãos, tudo que você possa ter construído nessa terra, dinheiro, pessoas, relacionamentos, tudo isso vai perder o valor. Porque só Jesus é a verdadeira salvação. Eugênio, pode ajudar para a gente concluir. E para a gente concluir, irmãos, o Senhor Jesus disse para Pedro: eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Muitas pessoas usaram esse termo, esse versículo, ligar, desligar, para afirmar que um pastor, que um padre, um papa, não sei, um bispo, pudesse, por exemplo, excomungar alguém, né? Mas eu gastei um tempo analisando um pouco o original dessas palavras, consultei alguns estudiosos, e a conclusão que eles chegam aqui é que, na verdade, o verbo usado para o quê, para sinalizar, para apontar para o objeto, não está se referindo a uma regra de conduta, mas está se referindo a pessoas. Como assim, pastor, a pessoas? Deus, Ele nos deu a autoridade de ligar e desligar pessoas no céu. Deu, irmão, sabe como? Por meio da palavra de Deus. Porque quando essa palavra é pregada, quando você entende essa mensagem, a Bíblia diz que quando você entrar num lugar e aquela pessoa não receber aquela palavra, bata a poeira dos seus pés e vá embora. Irmãos, quando a palavra ela é pregada, uma mão é estendida. E você precisa estender a sua mão e segurar essa mão, porque essa mão é de Jesus. Mas se quando a palavra é pregada e você não segura essa mão, o teu sangue não vai mais custar a mim e nem a ninguém. Deus nos colocou a responsabilidade de pregar essa palavra. Deus diz assim, está lá em Mateus capítulo 24: e quando esta palavra for pregada em todo mundo, a Bíblia não diz que quando todo mundo se converter. Não, Deus não prega universalismo. A Bíblia diz que quando esta palavra ela for pregada em todo mundo, então virá o fim. Porque, irmãos, o Senhor Jesus Cristo Ele vai vir quando todos ouvirem a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém vai poder chegar diante de Deus no céu e dizer assim: Jesus, eu não sabia. O rico disse lá para o pai Abraão, lá o rico e o Lázaro: oh, por favor, envie alguém para os meus filhos, para que eles ouçam a palavra que eu não ouvi. E Abraão disse: eles têm a lei e os profetas. Então você hoje está ouvindo a palavra de Deus. Hoje você está ouvindo a verdade. Pastor, eu estou há anos na igreja, eu nunca tinha entendido o que é confessar Jesus. Hoje você entendeu e você precisa tomar uma decisão a partir disso. Você precisa verdadeiramente com a sua boca e publicamente dizer: Jesus, eu vou te seguir. Irmãos, confessar Jesus não é um ato que você faz em segredo. Eu vou no meu quarto aqui, para meus amigos não descobrirem. Sabe, irmãos, seguir a Jesus não é as roupas que vão mudar, é o seu coração. E quando o seu coração muda, as roupas mudam. Sabe, quando o seu coração muda, as palavras mudam. Quando o seu coração muda, o seu relacionamento muda. Quando o seu coração muda, a forma que você trata as pessoas, elas mudam. Eu estava hoje vindo e eu parei ali numa rodoviária nova que construíram em Tamboril. E aí eu achei lá uma coxinha bem boazinha, comprei um suco de goiaba. E aí uma senhora que transmitia uma paz tão grande, tão gente boa. Aí eu disse para minha sobrinha, eu acho que ela é crente. Por quê?
Porque ela é uma pessoa boa demais. E geralmente gente boa é crente. Não, mas tem crente que não é gente boa. Isso é o joio, irmão. O joio está lá. Mas uma pessoa que transmitia uma paz tão grande, que você sabe aquela pessoa que você tem vontade de estar com ela, que você tem vontade de ouvir ela, aquilo é o Espírito Santo. Então, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus muda quem somos, é isso que Deus faz em nós, é isso que Deus quer fazer na sua vida, mas você precisa assumi-lo. As pessoas precisam saber que agora você segue Jesus. Porque a Bíblia diz que aqueles que negam Jesus aqui, Deus negará eles diante do Pai. Eu não gosto, irmãos, de ser nostálgico. E também não tenho nem como dizer, né? No meu tempo era melhor, porque eu ainda estou no meu tempo, né? Eu ainda não fui. Mas quando eu reflito um pouco sobre... Escuto algumas histórias também, quando meu pai, minha mãe, alguns pastores, eles contam de certos tempos antigos na realidade da igreja. Eu fico pensando, por mais que nós tenhamos muitas qualidades, que nós tenhamos em nossas vidas muitas coisas boas que Jesus fez, nós nos perdemos em algumas coisas. Sabe por quê, amados, que nós nos perdemos em algumas coisas? E é isso porque a palavra foi negligenciada. Eu já contei isso aqui, eu realmente estou terminando. Eu fui pregar num determinado lugar e a pessoa virou para mim e disse assim: você tem 30 minutos para pregar, tá bom, pastor? E eu disse assim comigo mesmo: uma ova que eu vou pregar 30 minutos. E eu estava pregando lá. Aí vai lá, assim, ó, aí vem a voluntária, né? Não é mais assim, serve a voluntária. Vai lá para trás, ó. Irmãos, às vezes a gente, né? Tava com sangue no olho, irmão. Tava de jejum, tudo arrepiado. Lembrei do meu pai disse: meu filho, quando a pessoa mandar você terminar a pregação, se você não tiver terminado, você não termina, não. Eu: tá bom, pai, pode deixar, nunca mais eu passo por isso. Aí a mulher fica... Aí eu falei: irmã, você está pedindo para eu acabar a pregação? Mas eu não vou acabar, não. Porque Deus ainda quer que eu fale. Eu disse, certo. Aí eu ainda fiz assim: levante a mão aqui quem quer que eu termine a pregação. Agora levante a mão quem quer que eu continue. Aí, ó, irmão, eu vou continuar. Aí, irmão, eu comecei, tá. Aí começou a vir uns obreiros ficar aqui do meu lado. Eu disse: pode ficar aí, meu irmão. Preguei. E Deus tocou em vidas, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Deus me livre de chegar diante de Deus e Deus dizia assim: você devia ter pregado, mas você ficou com medo do obreiro. Deus me livre, irmão. E uma das coisas que eu vejo que nós temos falhado, talvez falhado como igreja, irmãos, é porque nós excluímos da pregação Cristo crucificado. Nós excluímos da palavra de Deus a simples mensagem do Evangelho, que nós somos miseráveis pecadores, terríveis condenados ao inferno, mas Jesus Cristo, em seu imenso amor, olhou para nós, nos amou sem merecermos e sofreu a nossa dor e pagou a nossa dívida, e por isso nós somos salvos para uma vida e uma vida abundante. Essa palavra não pode faltar dos nossos lábios nem do nosso coração, irmão. A gente prega hoje 5 passos para o sucesso financeiro, 5 passos para restaurar o casamento, 5 passos para as 5 linguagens do amor. Mas nós temos que pregar, irmãos, a palavra de Deus, Cristo e esse crucificado. Essa é a mensagem que nós temos que pregar. E é em cima dessa mensagem, irmãos, que Pedro confessou Jesus Cristo, que Ele era o Messias. É essa mensagem que o Pai nos revela. E é essa mensagem que nós temos que crer e confiar, porque é essa mensagem que vai nos salvar. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.